bispo e arcebispo podem ser senador, deputado, sem a permissão da igreja ou tem que ser afastado da igreja? Base nas normas do direito canônico da Igreja Católica, nenhum bispo ou arcebispo pode assumir um cargo político eletivo, como o de senador, sem estar licenciado, afastado de suas funções pastorais, episcopais, e sem autorização expressa da Santa Sé. Aqui estão os pontos fundamentais baseados na pesquisa. 1. Proibição canônica. O Código de Direito Canônico, no cânon 285-3, proíbe expressamente que clérigos, padres e bispos assumam cargos públicos que impliquem participação no exercício do poder civil. 2. Necessidade de licença. Para concorrer e assumir, um bispo precisaria pedir licença de suas funções ordinárias ao Papa e, em casos excepcionais onde a Igreja permite a participação política, ele não estaria exercendo o governo da diocese simultaneamente. 3. Posição da CNBB. 4. Bispos eméritos. Bispos com mais de 75 anos que se tornam eméritos, aposentados do governo de dioceses, continuam sujeitos à disciplina eclesiástica, mas não têm mais responsabilidades administrativas, o que facilita o distanciamento, mas ainda exige autorização para atuação política direta. Tanto, não há um número de bispos que pode ser senador sem licença. A norma é o afastamento, licença, emérito, para qualquer atividade política. Aí, pelo que nós vimos aqui agora, meus queridos, a Igreja Católica não permite. E um padre, para ser candidato, ele tem que também pedir o afastamento, e o bispo da diocese local, ele tem que autorizar e ele será afastado das funções da igreja, se candidata. Aí, quando ele não for mais político, se ele quiser voltar, ele vai passar por novas sanções novamente, vai ser estudado o comportamento dele anterior para poder voltar a ser padre. Analisam bem esses fatos. As igrejas evangélicas proíbem os pastores ser políticos, bem como deputado federal e senador? Não, a grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras não proíbe pastores de se candidatarem a cargos políticos, como deputado ou senador. Pelo contrário, existe uma forte e crescente atuação de líderes religiosos na política brasileira, consolidando a chamada bancada evangélica, ou bancada da Bíblia, no Congresso Nacional. Aqui estão os pontos principais sobre o tema. 1. Incentivo em vez de proibição. Muitas denominações, especialmente pentecostais e neopentecostais, incentivam a candidatura de pastores para defender valores cristãos e pautas de interesse das igrejas no poder legislativo. 2. A bancada evangélica, pastores, bispos e líderes evangélicos ocupam historicamente diversas cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado, influenciando votações e políticas públicas. 3. Influência e poder. A entrada de pastores na política é frequentemente vista como um meio de garantir influência, proteger concessões de televisão e rádios, e atuar em temas como família e liberdade religiosa. 4. Debates ético-políticos. Embora não haja proibição interna, o tema é controverso. Alguns setores da sociedade e até dentro do meio cristão discutem o abuso do poder religioso, onde pastores usariam o púlpito para pressionar fiéis por votos, o que é questionado eticamente. 5. Exceções. Podem existir denominações menores ou com uma visão teológica específica que desencorajem ou proíbam tal participação, mas isso não representa a norma no cenário evangélico brasileiro atual. Em resumo, a atuação política é vista por grande parte das lideranças como uma extensão do seu papel de influência na sociedade. Vemos aí, então, se nós formos comparar a palavra de Deus com a política, quais são os meios principais da gente estar tranquilo, da gente confiar? Deixo por conta de vocês, evangélicos, ou seja, seguidores.
a sua igreja, ela tem pastor na política, bem como deputado federal e estadual, ou seja, e senador. Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, com muita alegria, meu amor, meus queridos, minhas amoras. Vamos analisando aqui agora, nesse momento, são 7h09, e eu sou Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, nesta data da agora, que é dia 19/2/2023, 24 graus nesse momento, uma temperaturinha boa. Então, meus queridos, minhas queridas, ontem eu terminei falando com vocês, comecei na minha livezinha que eu ponho todo dia, na hora que eu vou deitar, eu ponho uma livezinha, tem dia que é 10h30, tem dia que é quase 11, depende do horário que eu deito. Mas agora eu já pus o meu relógio despertar, se eu estiver no computador trabalhando, meu celular vai despertar 10 horas certinha, que é hora de eu já desligar o computador e já tratar de ir para o meu aposento para descansar e ter uma noite merecida de sono, bem dormida, mas essa noite eu quase não dormi, por causa das polêmicas que estão aqui dentro nas coisas sobre as igrejas. Eu não estou falando mal das igrejas, não, estou falando mal talvez de quem comanda a igreja. Então, meu querido, olha aqui, ontem eu estive pesquisando, o livro de Levítico, ele foi constituído em 1400 anos antes de Cristo, mas por aqui, para nós olharmos aqui, ele não é verdade, porque na realidade o Levítico ele é baseado no Novo Testamento. Então, meu querido e minha querida, para nós analisarmos tudo certinho, nós temos que entrar aqui nos pontos básicos de que na realidade todos nós não sabemos como fazer para ser o criador da verdade e para seguir a verdade e saber de onde a verdade vem. Então, meu querido e minha querida, se nós analisasse bem os nossos pontos de vista e aonde nós devemos chegar para saber de que, na realidade, todos nós devemos saber que em alguns momentos de nossa vida nós erramos. Nós somos, todo ser humano, ele erra. Então, na realidade, nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho, Joaquim é falho, todo mundo é falho. Então, na livezinha que eu pus ontem à noite, eu estou mostrando que o Levítico, ele é, na realidade, baseado dentro do... Eu vou pegar aqui a lanterninha aqui, para nós ver melhor. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos analisando aqui. Eu vou mostrar para vocês algum texto de Levítico, que ele é baseado em outros livros. Então, na realidade, nós vamos pegar aqui, ó, Levítico 25. O 25, aqui ele tem, que é baseado, vou fazer para vocês, estou mostrando a lanterna, mas não dá para vocês lerem não. Eu estou mostrando aqui, ó. O Levítico, o 23, ele é baseado em Hebreus e 1 Pedro. Mas também ele é baseado em Atos dos Apóstolos, ele também é baseado em Atos dos Apóstolos também e em Jó. Então, vamos pegando aqui mais para frente aqui. Ele também é baseado em Lucas, Romanos e Efésios. Por que ele está aqui baseado aqui dentro, aqui, ó? Porque na realidade, quando ele está baseado aqui dentro, ele não foi feito, ele foi alterado. Pode ter sido feito em 1400 anos de Cristo, mas ele foi alterado. Vamos pegando mais alguma outra parte aqui, novamente, pega o Levítico aqui. Então, na realidade, vamos pegando aqui, meu querido, vou achar mais aqui. Então, o Levítico, ele é baseado nos livros, falamos assim aqui agora, que na realidade, em todos os livros da Bíblia, ele é baseado no Novo Testamento e no Velho Testamento. Não pense vocês que um assunto que está lá no Novo Testamento, ele poderá não estar no Velho Testamento. Vamos pegar aqui Levítico 11. Os animais impuros. Aqui, ó, os animais impuros. Não dá para vocês lerem aí não, mas vamos tentando aqui. Eu estou conferindo aqui a gravação, está saindo, beleza? Ali parece estar saindo beleza também. Sai esse número aí da frente. Ah, tá beleza? Tá beleza? Então, meus queridos, aqui, ó.
os animais puro e impuro. Mas aqui, nós estamos aqui no 11, capítulo 11. Vamos pegar aqui, ó, o capítulo 11, ele está baseado dentro de Mateus, no 15, 11, em Marcos 7, 2, e também no 15, 8, em Atos dos Apóstolos, é baseado no capítulo 10, versículo 12 a 15, e no 11, de 6 a 9. Mas nós temos aqui em Romano também, eu não vou falando aqui onde está não, só o Romano. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Hebreus, Marcos, Deuterônimo. Estou falando que ele está baseado, viu? O mesmo texto que está lá, você vai aqui em Deuterônimo, por exemplo, aqui, o 19, aqui o versículo 19, ele está baseado aqui, por exemplo, Deuterônimo 14, 19 e 20. Então, na realidade, meus queridos, não acredito vocês que esse livro foi feito há 1400 anos antes de Cristo e não foi modificado, porque se ele tivesse sido modificado, ele não estaria aqui dentro da Bíblia aqui constando. Mas eu vou pegar para vocês aqui agora alguma coisa aqui do Novo Testamento. Vou só pegar aqui só rapidinho. Novo Testamento aqui. Vou pegar aqui o Novo Testamento. Vai depressa, então, estou com pressa. Oséia. Vamos. Novo Testamento. Então vem aqui. Vamos pegar aqui Mateus, primeiro da Bíblia. Vamos pegar aqui Mateus. Mateus aqui. Mateus 2. Ele está baseado em Malaquias e em Oséia. Por quê? Malaquias e Oséias é do Velho Testamento. Então, mas Mateus está baseado nele. O 3, aqui ele está baseado em Isaías. O 3 de Mateus, capítulo 3, está baseado em Isaías. E baseado nele também, em Lucas. E Lucas também 3. E também está baseado em Isaías e Jó também. Então, meus queridos, vamos analisando muito bem aqui. Mateus 4 e 3, que está no meio da folha aqui, por exemplo, ele está baseado em Pedro 2, em Marcos, em Lucas, Deuterônimo, Salmo, Deuterônimo. Vem aqui mais aqui do outro lado aqui da Bíblia. Não dá para vocês lerem não, porque a letra é muito pequena. Para mim, trabalhar aqui com as 3 câmeras, não vai dar. Então, ele está baseado também aqui em Lucas, Ló. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos pegando aqui agora aqui São Marcos. Marcos está baseado aqui em Jó, Atos dos Apóstolos, Romano, Mateus, Lucas, e também aqui em Mateus, e também em Mateus, em Timóteo, aqui também, mais na frente, Mateus, Lucas, toda a Bíblia, ela eu tenho uns vídeos que falam sobre essa parte, de que a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento são irmãos inseparáveis, porque aonde tiver um é baseado no outro. Então, aí a palavra que nós buscamos lá atrás, de que esse livro de Levítico foi escrito há 1400 anos antes de Cristo. Vocês podem pesquisar que vocês vão achar. Dependendo da pesquisa que você fizer, cair em alguma coisa diferente lá, poderá ser outra data muito diferente. Não tem nada a ver. Mas eu vou pegar lá o Levítico e vou ver se eu trago lá no IA a voz do IA mostrando a data. Outra data que não confere a data. Então, meus queridos, vamos analisando bem aqui agora. Nós estamos com grandes problemas aqui dentro da política, lá em Brasília. Porque, na realidade, teve uma escola de samba, fala que é escola de samba, mas não é escola de samba de carnaval, é escola política. Então, na realidade, teve muitas controversões, pegaram as pessoas que são conservadores da paz, do amor, da alegria das igrejas, colocaram eles dentro das latas de conserva, vão ficar aí dentro aí até nós querer tirar vocês aí de dentro. Então, na realidade, teve muita polêmica. Mas ali naquela polêmica ali, tem um ministro lá que deu entrevista ontem, que ele na igreja dele lá, ele é chefe de uma igreja. Então, na realidade, ele sendo chefe de uma igreja, ele não poderia estar lá dentro do ministério. Ele teria que pedir licença
da igreja ou do ministério para exercer uma profissão ou duas. Então, na realidade, eu vou pôr aqui agora para vocês verem que a Igreja Católica, quando um bispo, arcebispo, uma pessoa da grande lá, eles tentar, ou seja, ele achar que ele pode cantar na política, ele tem que ser afastado, tem que ter autorização do Papa para ele pegar e eles afastar ele do bispado ou arcebispado, e ele vai ter que sair da diocese ou arquidiocese, ele não pode mandar mais nada ali dentro, ele tem que ser afastado 100%. Então, se ele não for eleito e quiser voltar novamente, aí vai passar por nova burocracia. Vão analisar ele todinho, se dentro desse tempo que ele trabalhou em campanha, o que ele fez, a mentalidade dele mudou para alguma coisa. E acontece, aqui o Uberlândia teve 3 padres que eu conheço que entrou na política. Mas ele foi afastado pela diocese aqui de Uberlândia, ele foi afastado, teve um que não voltou mais a ser padre, teve outro que casou. Então, na realidade, todos nós sabemos de que a igreja, ela não pode se misturar com a política, porque a política vocês sabem o que é, e a igreja seria coisa. Então, meus queridos, vamos analisando aqui bem. Dentro da política aqui no Brasil, tem 15 senadores que são pastores. Tem 105 deputados federais que são pastores. Eu não peguei ali dos deputados estadual e dos prefeitos e do governador. A igreja, ela não proíbe, ele pode, quanto mais ele tiver fiel, mais ele entra na política. E política e religião é muito diferente, meus queridos. Deus não entra em política. Agora vamos analisar bem aqui. Uma coisa errada que as e os. Vamos falar de as igrejas e os líderes religiosos. Primeira coisa que o político faz quando se candidata para presidente da República é sair de igreja a igreja naqueles pastores famosos. O pastor chega lá, ungir ele lá, passar o óleo na testa, fazer isso, fazer aquilo, dar benção. Tem uns que vão até lá no Papa pedir a benção do Papa para ele ser um bom candidato. Mas, meus queridos, as palavras que saem da boca daqui para fora, vamos voltando aqui, Isaías 1. Deus não aceita culto que não entre o coração. O que significa não entre o coração? Deus não aceita culto que não saia do coração. Quando ele sair do coração, esse culto, ele vai entrar na sua cabeça que saiu do coração. Então, quando o coração não entra naquilo ali, meu filho, não adianta. Porque nós aqui fora, vamos pegando aqui Pedro 2. O cachorro voltará ao seu vômito. Mas primeiro, vou pegar um textinho ali, não vou ler o texto completo não, mas eu vou falar para vocês. Melhor seria não ter conhecido a palavra santa, a palavra sagrada, fala pelo menos ou menos, do que hoje conhecê-la e não colocar em prática. Aí vem o provérbio que fala, o cachorro voltará ao seu vômito e o porco voltará à lama. Não adianta eu estar com a Bíblia na mão. Comprei uma Bíblia agora, mas você precisa ver que Bíblia é bonita. Mas quando for com 15, com 1 ano, 2 anos, apareceu outra mais bonita, eu abandono essa e jogo no lixo. Aqui que é o Pedro 2. Nós corremos atrás de coisas novas. Nós corremos atrás de 2, 3 fontes para ganhar dinheiro. Olha ali. No início ali eu pus as normas da Igreja Católica. Para o cara se candidatar. Ele não pode correr atrás de 2 coisas. Mas ali naquele congresso ali, tem quantos ministros ali que são pastor? Ontem eu vi a reportagem lá, se for o caso eu não vou pôr a voz não, porque eu vou para cadeia. Mas ele confessando agora que tem que pagar, liberou de dízimo 4 milhões e tanto para a igreja, porque ele tinha esquecido de pagar o dízimo. As palestras que ele faz é um torno de 4 milhões e meio. Aí passou para a igreja, porque ele estava sonegando. Agora você pensa bem, meu querido e minha querida. Entra lá e vê lá se vocês acham nas redes sociais o ministro que declarou
que esqueceu de pagar o dízimo da igreja, da uma firma que ele fez de palestra, 4 milhões e meio que ele passou para a igreja, porque para ele ser ministro fiel, ele tem que pagar o dízimo, mas ele esqueceu de pagar o dízimo. Mas agora lá em Brasília, como está aquela cobrança lá, aí ele lembrou que ele tem que pagar o dízimo, passando 4 milhões e meio. Entra lá na internet, lá que vocês vão achar. O ministro que se sentiu obrigado a passar 4 milhões e meio para a sua igreja. Que ele esqueceu, não é que ele sonegou, não. É porque ele não declarou aquele dízimo ali, isso e aquilo, blá. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, as igrejas todas, os fiéis, deveriam exigir dos seus pastores, que são políticos, ou é pastor, ou é político. Vamos afastar o senhor da igreja, enquanto o senhor estiver na política, depois o senhor volta a ser pastor novamente. Ou amarás a Deus, ou o diabo. Então, meus queridos, agora como é que vocês, daquela igreja, que lá na bancada deles lá ontem, eu vi a foto de um líder religioso, que ele é pastor uma das maiores igrejas que existem do Brasil, da igreja evangélica, ele estava lá no meio. A foto dele está lá bem escrito assim, ele pegou a foto, todo mundo assim, e ele em pé atrás de parede, assim, com aquele pessoal tudo sentado, a foto dele tão bem feitinha lá, ele é um cara bonito, tá bonito, se ele fosse feio igual eu falava que tá feio lá para valer. Mas então, na realidade, meu querido, minha querida, são os caras mais bonitos, os pastores são os mais bonitos, que é selecionado para ser pastor. Dificilmente você vê um pastor velhinho assim, corcundo, assim um pretinho, com a roupa suja. Não, tem que ser tudo impecável para conquistar as pessoas que ele é. Então, meu querido, eu vi também uma entrevista de um pastor ontem, falando que, na realidade, ele foi convidado para ir numa cidade lá na Bahia, perto de... Esqueci o nome da cidade. Salgueiro. É assim, o nome é assim. Mas eu esqueci o nome da cidade, que eu fui lá e fiz milagre. Aí foi contar o milagre que ele fez. Chegou numa casa, tinha 2 mulheres, uma pedindo esmola, ele foi lá para ver o que era. Chegou lá, mulher, dor de coluna, muito tempo. Aí ele pegou e falou para ela assim, a senhora vai ficar curada, Jesus vai lhe curar. Aí quando ele lembrou que falou Jesus, falou, agora eu vou ter que orar para ela ficar boa. Aí orou para ela, ela já levantou e saiu bem andando para lá e para cá. O que a senhora tem de comer? Nós temos só esse fubá de milho aqui, nós comemos essa polenta aqui todo dia, tem 4 anos que nós não alimenta. Aí o Espírito Santo tocou nele, vai lá na feira e compra lá uma cesta básica que traz para ela. Aí em outra cidade, ele chegou novamente lá e tinha um cara bonitão, um cara de chapéu, fazendeiro, falou, eu vou fazer chacota com aquele padre lá, vou fingir que sou cego e vocês me levam lá naquele padre lá, naquele pastor lá, para ele me curar, para eu tirar o óculos assim e voltar a ver tudo outra vez, para não fazer crítica dele depois. Mas diz ele, quando chegou lá, que viu o cara assim, o Espírito Santo falou para ele, não ore para aquele cara lá, aquele de chapéu. Ele pensou, mas eu estou aqui para orar, eu vou orar, eu não vou parar de orar. Aí foi orando pelas pessoas, quando foi para chegar a vez do cara, o Espírito Santo falou, não ora para ele, que ele não é cego. Aí ele tremeu novamente, como que eu faço? O Espírito Santo falou, não ora, ele não é cego, ele vai sair criticando de você, ele está aí para criticar de você. Aí ele chegou no cara e falou, eu não vou orar para você, porque você não é cego, você é bom das vistas, isso e aquilo, blá. Aí o cara tirou o chapéu, ele falou, mas depois a dívida veio para ele pagar. Depois ele foi cortar umas árvores lá no meio do mato lá e veio uns espinhos, pegou no olho dele, ficou cego. Então, na realidade, meus queridos, nós não temos vergonha de falar que o Espírito Santo, uma vez eu assisti e tirei foto de um culto que teve, que veio igreja de outros lugares para fazer lá. Aí o líder falou assim, o que estava lá, assumiu a liderança da oferta. Ele falou, mas quando eu vi na estrada lá, e o pastor aqui me ligou e falou que eu ia ficar por conta da oferta. Eu que ia fazer a pregação da oferta, isso e daquilo. Aí começou a contar. Aí o pastor da igreja lá, isso e aquilo lá, e começou elogiando também o outro, elogiando, e fui falar do elogio dele, que a igreja dele precisou de umas letras lá. Eu entrei na minha caminhonete Silverado, não sei o que era lá, entrei e fui lá pro deserto, para um lugar onde não tinha ninguém, entrei no meio do pasto assim,
Aí fui conversar com Deus. Aí eu falava meia hora com Deus, esperava Deus falar comigo 1 hora. Falava meia hora e ele falava comigo 1 hora, me aconselhando o que eu tinha que fazer. Aí eu falei com ele sobre aqui a fachada aqui da igreja, que são tantas letras para pegar o nome da igreja. Aí Deus falou para mim, olha, o único caminho que você tem, é porque você não tem dinheiro para fazer, você convoca lá tantos fiéis que você vê que tem mais dinheiro e divide para eles, cada um paga uma letra. Ele falou, tá vendo aí, meus queridos? Foi no instantinho, cheguei aqui que eu fiz o que Deus mandou, tá os nomes tudo aí já colocado. Eu dividi entre os mais poderosos e cada um pagou uma letra. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, todos nós temos a vocação de falar que Deus está falando com nós. Deus está falando com nós. Agora vamos voltar lá atrás. Meus queridos, vocês que são políticos, vocês são, por exemplo, fiéis a tal igreja que seu pastor, ele é lá de Brasília. Não é hora de vocês sentar e falar com ele. Ou o senhor escolhe um ou outro, põe outro pastor no seu lugar e fica em Brasília, ou sai de Brasília e vem para a igreja. Não poderemos aceitar quem serve a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ou servirás a um ou outro, amarás a Deus ou o diabo. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, aquilo ali é uma fonte que dá muito dinheiro. Então, meus queridos, vamos analisar. Eu pus ali atrás está lá. Eu pus ali. A Igreja Católica não aceita bispo, arcebispo, ninguém se candidatar na política. Ele pode ser médico, ele pode ser que fala que tira o espírito do povo, como é que fala o nome, agora eu esqueci. Ele pode, dentro da igreja, nas doutrinas, ele pode ter função diferente, mas dentro da igreja, nenhum pode ter vínculo político. Ele pode abençoar um político, mas ele não pode deixar a igreja se candidatar e ser um vereador, ser um deputado, ser um prefeito, ser um governador. Ele não pode. Ele não pode ser ministro. E lá nós temos ministro que é dono da igreja. Como é que eles chegam nos seus fiéis agora e vão falar que eu esqueci de pagar 4,5 milhões para a igreja e se aquilo foi um esquecimento meu. Aí! Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, devemos pensar 2 ou 3 vezes antes de errarmos. É melhor nós evitar errar do que depois ter que pedir perdão do erro. É melhor nós não ter nada para pedir perdão a Deus, porque nós não fizemos nada errado. Como é que nós vamos pedir perdão se não fizemos nada? Do que chegar e se ajoelhar adiante de uma estátua, adiante de um padre, um pastor, e falar com ele, me defenda lá no céu, porque eu fiz coisa errada, me defenda lá no céu. Aí você se envergonha de Deus. Deus poderá se envergonhar de você e não aceitar as orações. Um dia eu ia sair lá de casa e ia para a igreja, que até 2015 eu participei da igreja. 2015. Aí tinha um rapaz que dava, ele era evangélico. Ela falou, você está indo para a igreja, Batatinha? Eu falei, estou, ora lá por mim. Aquilo me doeu o coração. Será que eu tenho poder para chegar e mandar Deus perdoar esse homem? Será que eu tenho esse poder? Pense você também. Será que você tem esse poder para orar? Deus faz isso, faz aquilo? Meu querido, não acredite no homem que cobra tanto do seu salário, sendo que Jesus nunca cobrou de ninguém, meus queridos, meus queridos. Jesus não cobrava de ninguém. Jesus, não consta em lugar nenhum que Jesus tinha um bloquinho para emitir um recibo de tudo que o povo pagava e dar o topo para ele aqui, ó. Isso aqui você guarda, é comprovante para mais tarde eu levar você para o céu, e se Deus não acreditar em mim, você mostra os comprovantes que você pagou o dízimo todos os dias. Igual hoje, todas as igrejas que você chegar, diz que é todas,
eu tive a oportunidade, ou seja, o desprazer de entrar 2 vezes na igreja. Foi no casamento da minha filha. Qual foi a outra? Foi 2 vezes que eu fui na igreja lá. No batizado dos meus netinhos, eu fiquei do lado de fora, entrava lá só na hora e saía de fora, para não ouvir as asneiras. E agora eu tive a oportunidade de ir na igreja novamente. O casamento da minha filha, eu tinha que estar sentado lá perto. Mas os rituais eu não fiz nenhum. Porque eu sei que todos são criados pelos homens. Porque se fosse a verdade, Jesus andava com 10 roupas por cima da outra. Aqui aquelas faixas azul, faixa verde, um santo de cá, outro santo de lá. Agora, vamos voltar aqui agora, meu querido. A nossa fé, ela é tão grande, de que ela é do tamanho de nada. Quando você tem um líder religioso que está lá dentro de Brasília, talvez ele possa estar nas falcatruas lá, passando dinheiro lá, que era para a saúde, pegando para eles. Você não analisa bem? Um homem desse acredita em Deus? Como que ele pode pregar a palavra de Deus para você? Que ele é honesto, ele é isso e aquilo? Um pastor aqui, falamos assim, na sua cidade, aqui, aí, lá, para cá, para o lado direito, para a esquerda, para trás, para frente, que a igreja dele está dentro de uma invasão. Ele invadiu aquele terreno lá e fez a igreja dele. Se lá na Bíblia está escrito, olha, eu tenho um vídeo falando sobre isso aí agora. Esse vídeo novo que eu soltei agora, viu? Você vai nos 3 últimos vídeos que está aqui agora, que vocês vão ver essas palavras. Se vai levar a sua oferta ao altar, lá, quando você for chegando lá, lembrar que está em dívida com seu irmão, deixe a oferta no pé do altar, volte, acerte com seu irmão, depois volte e venha entregar a sua oferta. Mas ele não fala, leva a sua oferta de volta, não. Fala, deixa aqui no pé do altar. O que veio aqui não volta mais, não. Então, na realidade, meu querido e minha querida, como é que você está na sua casa e tem um gato da água, tem outro gato da energia, você não está pagando a prestação do lote, você não está pagando o IPVA do lote, você não está pagando nada e está lá dentro da igreja levando oferta? Lembre-se, quando você for levar sua oferta, lembre-se que você está em débito com a prefeitura, do seu IPTU, do seu imposto do seu carro, aquele carrão bonito que você vem para a igreja, você está em débito com o seu próximo. Se for fazer isso aqui, as igrejas vão fechar. Porque 90% do pessoal tem rabo preso com Deus. Que deve pro seu irmão, não está em dívida do seu irmão. Não fala seu irmão assim, ó. Incluindo prefeitura, país, incluindo tudo. Todo mundo. Um pastor negar os impostos. Um pastor que está lá em Brasília, roubando. Ele está em dia com Deus, mas chega lá e prega para vocês tudo ficam loucos. Nosso pastor é deputado federal, é senador, é ministro lá. Meus queridos, eu sei que estou falando demais, estou ofendendo muitas pessoas, mas, meus queridos, não é que eu queira me pôr como eu seja o bonitão, o pagador, o pagão de tudo. Todo jeito que nós tivermos, nós temos os nossos lados negativos, assim como precisamos ter os positivos. Eu vou pôr para vocês também ali, se der certo, o nascimento de Jesus. O erro que desistiu, que está na Bíblia, que aquele monge Dionísio foi fazer os cálculos para descobrir o nascimento de Jesus e teve um erro muito grande. Ninguém sabe quantos anos Jesus morreu. Jesus poderá ter morrido com 30. Ele morreu dia 13 de abril de 30. Outros documentos você vai achar que ele morreu com 33 anos. Com 30 anos ele foi liberado pela faculdade dele para ele pregar. Mas como ele veio de supetão, ninguém conhecia ele, mataram ele. É com 33 anos. Mas ele nasceu 7 anos antes. Ele nasceu 7 anos antes da era atual. Olha aqui para vocês, aqui dá para vocês verem aqui, meus queridos. Olha aqui. Aqui no X. Aqui no Facebook, Silva Carlos Silva. Veja aí, Jesus nasceu no ano 7. No ano 7 negativo. Veja aqui também, no X. Veja aqui também no YouTube. Jesus nasceu no ano 7 negativo.
Veja que também nessa outra gravação aqui em particular, Jesus nasceu no ano 7 negativo. Então Jesus morreu com 33 anos e mais 7 anos do ano negativo. Vou pôr também essa parte. Então, meus queridos, eu vou sair porque senão não vai dar para pôr essas partes todas, viu? E com vocês, meus queridos, falo para vocês, analisa bem o seu pastor lá em Brasília. Peça para ele desistir da política ou desistir da igreja. Ou amarás a Deus ou o diabo. Aí você vai escolher quem você vai amar. Me diga com quem anda que direi quem tu és. Se você aceitar o seu pastor do jeito que ele quer ser, você também está junto com ele. Me diga com quem andas, que eu direi o que você vai ser, o que você acredita, o que você é. Então, na realidade, vamos, meus queridos, vamos lá. Eu vou sair aqui agora do YouTube com muita paz e alegria, meus queridos. Até eu vou ver se até meio-dia esse vídeo já está no ar, viu? Do YouTube.